o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de João, capítulo 16, verso 5 diz: Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, a Escritura é tão gloriosa que a simples leitura nos deixa realmente impactados. É algo que prova, né, que isso aqui não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. Inclusive tivemos uma experiência, alguém saiu publicando uma profecia, alguém me enviou uma profecia, eu coloquei lá no grupo, uma profecia de alguém estranho, para testar os irmãos, para que os irmãos, eu sempre faço isso, os irmãos examinar e ver se a profecia é verdadeira, é falsa. Claro que isso se vê mais com sentimento espiritual, oração, do que propriamente um exame. Enfim, os irmãos falaram de muitas maneiras, teve quem creu, teve quem não creu, teve quem desse as suas explicações mais profundas em teologia, simbologia, enfim. E no final eu disse, não, isso aqui é falso por isso, isso e isso. E o mais importante, o tipo de linguagem usada não é a linguagem de Deus, não é uma linguagem divina. Quando você anda com uma pessoa, você não conhece o linguajar dela? Eu já usei o WhatsApp da minha esposa para escrever coisas no grupo, e depois os irmãos chegaram para mim e disseram assim, pastor, aquilo que o senhor escreveu lá, mas eu escrevi pelo WhatsApp dela. Todo mundo olha, parece no WhatsApp que foi ela que escreveu. Mas vocês conhecem a minha linguagem. Então ninguém se enganou. Todos que chegaram perto de mim falaram, pastor, aquilo que você escreveu, eu estava conversando com fulano falou e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Dá para perceber. E assim eu te digo, irmão, se você andar com Jesus, você vai conhecer como ele fala. Você conhece a gramática dele. Conhece mesmo a gramática de Deus. Lê aquelas profecias que estão ali naqueles quadros. Vê se aquilo ali é linguagem humana. Hoje mesmo eu estava com o irmão Rômulo, que está aí, né? Não apresentei, né? Você já conhece o irmão Rômulo? Está aí, e nós estávamos vendo ali, imagina se o cérebro humano vai conseguir criar aquilo que diz ali. Vi uma cachoeira e relógios derretidos escoando por uma cachoeira. Aonde que a mente humana produz isso? Impossível. E é uma coisa tão absurda, mas o entendimento recai sobre o teu espírito, a compreensão,
em coisas que você jamais conseguiria escrever, pensar, imaginar. Então, quando você caminha, a Bíblia diz, aquele que caminha com o Senhor, né, faz-se um espírito com Ele, ou seja, você começa a entender Deus. Deus já te entende, mas você começa a entender Deus. Tem um louvor que é cantado por um dos irmãos aqui na frente, ninguém explica Deus, né? Que diz, ninguém explica Deus, mas você o compreende. Você entende qual a vontade dele. Você percebe o que ele quer e o que ele não quer da sua vida. Você pode até dizer, não sei como explicar Deus, mas ele já se revelou a você a um nível suficiente para você herdar o caminho da salvação ou entender que está no caminho da perdição. Mas pode ser até que ninguém explique Deus, tá? Porque o apóstolo Paulo diz, né, profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto do conhecimento de Deus, insondáveis os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tá? Mas é fato que você caminhando com Deus, você entende a vontade de Deus. E tem mais, vou te dizer, quando você caminha mesmo com Deus. Só se caminha com Deus dependendo do seu objetivo. Hoje eu conversava com uma pessoa e dizia, essas pessoas que estão indo em Universal, estão atrás de campanha, ser empresário, elas não estão em busca de Deus, elas estão em busca do dinheiro. Então elas vão colher realmente aquilo que elas estão buscando. Vão ser alvos do engano, da maldição. Imagina você procurar Deus para se tornar um empresário ridículo, absurdo, sem sentido. Então, dependendo do seu objetivo, você vai realmente caminhar com Deus. Se o seu objetivo é adorar, é servir, é conhecer, como diz a Escritura, é entender, é poder estar no centro da vontade de Deus, você vai conhecer esse Deus, porque Ele vai se revelar, como diz a Escritura, eu derramarei água sobre o sedento. Então, Deus se revela a nós e se revela a tal ponto. Deus se revela a nós e se revela a tal ponto que hoje eu digo, quem quiser conhecer Deus profundamente e saber o centro da vontade de Deus para a sua vida, vai ter que ouvir a mim, porque eu ando com Deus. E ele falou comigo, quem não passar por você não chega a mim. Absurdo, né, irmão? Absurdo. Não é absurdo? Que venha o diabo, então, botar as minhas palavras à prova. Que venham os homens, que venham os traficantes, que venham os gays, que venha quem quiser vir. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O meu ministério hoje é isso na terra, porque Jesus falou, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor, e eu deixei o couro na estrada, mas Jesus me conduziu até lá. Doa em quem doer, pode dizer que é arrogância, pode dizer que é prepotência, mas vai ter que olhar e vai ter que me ver de pé. Acabou-se a história. Já fui acusado por tanta gente que hoje, quando eu olho para trás, porque só posso olhar para trás, eu digo, ué, cadê? Onde estão os meus acusadores? Onde estão os que se levantaram contra mim? Eu conheci coincidentemente eram dois homens da mesma família. Falaram horrores. Primeiro vieram para cá, viram que a coisa era séria. E você sabe, irmão, que a verdade tem um peso. E a verdade tem um peso que nem todos têm ombro para carregar. Muita gente diz, eu quero a verdade. Então segura aí, quando tu bota o peso da verdade no ombro da pessoa, não quero não, isso aqui está me incomodando, deixa eu procurar uma verdade mais leve. Verdade mais leve não existe, meu irmão. A verdade é uma só. Eu falei que a verdade é uma só. Não existem duas verdades, nem meia verdade. Verdade é algo absoluto e único. Único. Alguém já disse assim para mim, não, mas você prega desse jeito, mas tem gente que prega de outro, é o entendimento do outro. Eu disse, o entendimento do outro está errado, o meu está certo. A verdade é uma só. E eu sei de quem recebi. Não, mas e os outros pastores?
eles pensam que são pastores, porque alguém derramou um azeite na cabeça deles. Ninguém derramou azeite na minha cabeça. Meu papai não era pastor. Na minha família não tinha crente, não. Eu não herdei púlpito do meu avô, nem do meu pai. O púlpito que hoje Jesus me permite chegar é o que ele me disse: vai para a tua casa e funda a minha igreja. Eu fui e fundei, contrariando 90% do mundo. Diante de tantas pedras e tantas ameaças, o que aconteceu? Crescemos, atravessamos os oceanos e hoje estamos no mundo inteiro. E nem sequer arredei o pé de cima desse morro. Nem sequer arredei o pé de cima desse morro. Tem gente na África que me odeia e nunca olhou na minha cara. Me odeia, sabe por quê? Porque as palavras que Jesus me tem dado atravessou os oceanos, invadiu a casa deles lá na África e a espada entrou no estômago e rasgou a garganta deles. Sabe por quê? Porque eu ando com Jesus e assim como as palavras de Jesus invadiram o mundo inteiro, as que ele me deu também invadem o mundo inteiro. A palavra é dele, nós somos um canal, somos uns instrumentos, mas ele fez de nós o que somos e nós somos o que somos e ponto final. Entendeu, irmão? Não tem esse negócio de falsa humildade. Não, irmão, porque sabe como é, né? Não, Jesus é glorioso e nós somos o que ele fez da gente, ponto final. Amém, meu irmão? Você é o que ele fez de você. Não fica com falsa humildade. Ele fez algo de você. E se ele fez algo de você, diga o que ele fez de você. Porque aí você vai ver ele derramar unção, a autoridade que vai fluir na tua vida. Porque tem gente, não, irmão, sabe, tudo bem, irmão, todos são pecadores, uma vírgula, eu não sou pecador, já fui, hoje sou remido e lavado no sangue de Cristo, ele me lavou. Não foi para agora eu voltar a sujar as minhas vestes. Eu não sou pecador, já fui. Eu ando com Jesus. E quem anda com Jesus não é pecador. Pecador que cai, levanta, é sem vergonha. Sem vergonha não entra no reino de Deus. Você é o que Jesus fez de você, meu irmão. E acabou a história. Doa em quem doer. Já teve gente dizendo assim, no começo desse ministério, um pouquinhos anos para trás, parece que ainda não tinham percebido o meu caráter, e havia o que tinha de profeta no meu caminho e na porta dessa igreja. Não, você precisa tomar cuidado com as tuas palavras, elas são muito agressivas, e você pode acabar espantando as pessoas da igreja. Eu falei assim, vem cá, quem foi que te disse que eu estou chamando pessoas para dentro da minha igreja? Não me confunda com os pastores lá de onde tu é, da Nova Vida, da Batista. Eu nunca convido ninguém para dentro da minha igreja. Dentro da minha igreja só entra quem o Espírito Santo traz, não quem eu convido. E tem mais, quando entrar trazido pelo Espírito Santo, eu vou esmurrar tanto e vou apontar a porta da rua. Vai ter que ser muito bom para ficar. Simplesmente assim. E a pessoa... Tá o inferno, vai procurar o que fazer, dá conselho. Tem gente que é louco, meu irmão, tem gente que é louco. Eu com 51 anos de idade, 30 anos de caminhada evangélica, 30 anos de caminhada mesmo, lendo Bíblia, lendo livros, 30 anos, 18 anos fundador de um ministério que hoje está no mundo inteiro e ainda aparece um louco para querer me dar conselho. Vê se pode. Se Jesus me permitisse usar arma, eu já tinha matado um bocado de louco, irmão. Você não vê que uma pessoa na minha idade, na obra que eu realizo, não está sujeito a conselho? Não, porque eu estou falando pastor, porque eu também sou crente, eu também tenho o Espírito. Tu pode ser o que for, pode ter o Espírito que for, mas botou o pé aqui dentro é para aprender, não é para ensinar. Jesus disse que traria pessoas aqui para aprender e não para me ensinar. Acabou, foi isso que ele disse? Foi, então é assim que vai ser. Amém, meu irmão?
Agora, ele reparte do Espírito dele. Para nós que estamos unidos na comunhão, ele reparte, nós vamos aprender uns com os outros. Mas ninguém vai chegar novo aqui querendo dar aula aqui dentro de jeito nenhum. Não vai. Não vai mesmo. E eu já disse para alguns, né, que me criticavam, os irmãos que eu sempre menciono. Não, porque eu posso dar aula? Eu posso cantar com playback? Eu posso? Não, você aqui não pode nada. Aqui o direito que eu te dou é sentar no banco e ouvir. Não, porque você sabe que eu tenho conhecimento. Eu falei, não sei de nada. Eu só sei que o povo da minha igreja esse tem conhecimento. Não, mas você lembra dos tempos? Não lembro de nada. Eu entendo que uma pessoa pode receber uma pérola hoje aqui, o seu bolso furar e ali ela perder. Só não perde a pérola quem é firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Quem vai aqui dar um passeio lá fora do arraial e volta, meu irmão, já era, o que tu tinha tu já perdeu, recomeça tudo de novo se o teu Deus te der misericórdia. Muita gente já me procurou. Não, eu fiquei um tempo afastado, reconheço que perdi tempo. O que eu faço? É muito simples o que eu digo. É sempre, não sei quantas dezenas de pessoas falaram a mesma coisa. Eu digo assim, você reconhece que perdeu tempo? Reconheço. Então daqui para frente, não perca mais. Acabou. Se Deus te deu a chance, meu irmão, de se erguer, de seguir, de olhar ainda para a sua luz, olhar para a sua face, vai em frente. Perdeu tempo? Não perca mais, porque nós conhecemos bem essas histórias e as misericórdias do grande Deus. Esse texto, irmão, Jesus fala algumas coisas que eu acho marcantes. Ele diz, eu disse essas coisas para vocês e vocês se entristeceram, mas é necessário essas coisas acontecer, eu tenho que ir para o Pai, porque isso vai ser melhor para vocês. Porque quando eu for, vai ser enviado, eu vou enviar o Espírito Santo. Então Jesus entendeu que seria melhor para os discípulos a vinda do Espírito Santo do que ele próprio ali estar com os discípulos. Ou seja, Jesus veio para o estágio, o nível 1 da realização da missão, e o Espírito Santo viria para o nível 2. Jesus cumprindo a sua missão no nível 1, o Espírito Santo cumpriria a sua missão no nível 2, até conduzir a igreja para herdar a glória. Então, é degrau, cada um cumprindo a sua missão. Então, Jesus está dizendo, não adianta vocês ficarem tristes, eu tenho que ir. Não fiquem entristecidos. Eu acho isso fantástico. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes Deus está com um projeto na sua vida que você vê o caos e você se entristece. E você não é capaz de entender que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você não é capaz de entender que aquele nível, aquele estágio que você se encontra ali, Deus tem algo maior para você, mas sempre, antes de um próximo nível, tem uma prova, tem um teste. Não é assim que acontece? Nos colégios e tudo mais, você está no colégio, você está no primeiro ano do colégio, sei lá o quê, do colegial, vem primeiro uma prova, se você passar naquela bateria de provas, você vai para o segundo ano, não é assim? Lá no militarismo, não é assim? O cara é soldado, ele pode fazer prova para cabo, aí ele passa para outro nível, ele passa na prova, sei lá que tipo de teste tem, não sei se depois é permitido ele fazer a prova para sargento. Tem uma bateria de exames, testes físicos, testes psicológicos, passou. No reino espiritual a mesma coisa. Você quer um novo nível para a tua vida? Só se aceitar uma nova prova. Porque tem gente que ora e diz, Senhor, livra-nos da tentação, livra-nos da prova, livra-nos disso, livra-nos daquilo. Tá bom, se você quer viver no mar de rosa, então fica aí com a sua vida completamente parada, estagnada. Agora, se você quer experiências novas com Deus, tem que ter luta, tem que ter prova. É um Daniel antes da cova, é um Daniel depois, é um Sadraque, Mesaque e Abednego antes da fornalha e depois, é um José antes do Egito e um José reinando no Egito. Ora, imaginem,
Não fuja da luta, não fuja da prova, aceite ela. Jesus está mostrando isso aqui e diz assim: olha, vocês estão entristecidos porque eu disse que eu vou embora, mas é para o bem de vocês. Depois que Jesus foi, eles ficaram entristecidos? Ficaram lá que nem barata assustada, ratos se escondendo, alguém batia na porta, eles saíam desesperados: atende lá você, Maria, atende lá você não sei quem. Eles estão doidos, completamente perdidos, estão em redemoinho a mente deles. Mas e depois, no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo? Irmão, outra coisa, Jesus diz assim, ó: quando então ele vier, no verso 8, tal, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí vai no verso 12: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para vosso entendimento nesse momento. Só um parêntese aqui: você não está pronto para ouvir tudo. Você precisa digerir as coisas, no caso aqui espirituais, aos poucos. Bom, Jesus falou isso para mim no começo do ministério. Falou: eu tenho uma grande obra a realizar na tua vida. E a obra que eu tenho a realizar na tua vida é tão grande que se eu te contasse tudo, o que ele disse? Tu não suportaria. E eu fiquei com aquilo na cabeça durante, mas a Escritura diz, Jesus falou com os seus discípulos: eu tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. E é assim que acontece. Muita gente que entra aqui sem humildade é escorraçada logo na primeira pregação, porque houve uma enxurrada de verdades que ela não está pronta, ela não tem humildade, ela não vai orar, não dobra o joelho, acha que pode esquadrinhar o que eu falo e determinar se eu falo certo ou errado. Imagina, é loucura. Loucura, uma pessoa chegar diante de um pregador do evangelho e esquadrinhar: deixa eu ver se esse cara está falando a verdade ou a mentira. Peraí. Já entrou um aqui e disse assim: não, pastor, tudo que tu pregou, eu estava examinando na Escritura e estava vendo que tu fala a verdade. Eu falei: poxa, saí feliz da vida, né, irmão? O cara viu que eu falava a verdade. É um desgraçado. Como é que tu pode entrar dentro de uma igreja e querer esquadrinhar as palavras de um pregador? Tu tem que engolir, meu amigo. Só quem pode dizer o que é certo e errado é o Espírito Santo lá no teu canto. Você não tem condição de saber se eu estou falando verdade ou mentira aqui. Eu já escandalizei tanta gente quando eu disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. As pessoas se escandalizou. Rua, olha lá, 4,20 metros, 4,5 metros de porta. Olha o tamanhão da porta, meu irmão. Quer esquadrinhar? Esquadrinha. Agora vai para o teu canto, pergunta para Jesus se eu sou louco ou se eu sou sábio. Se ele te disser que eu sou louco, aí você nem pisa mais aqui. Mas tem pessoa que não tem humildade, chega aqui e pega esse cajado violento da restauração, que eu sei que isso aqui é violento, irmão. Isso aqui é violento. As palavras que Jesus dá aqui dói mais que pancada, dói mais que cacetete de polícia. As pancadas que Jesus dá aqui dói, mas dói mesmo, que às vezes eu estou ouvindo as mensagens e eu digo: meu Deus, eu falei isso? Dói em mim quando eu ouço. Eu digo: deve doer em todo mundo então, porque dói em mim. A coisa é muito violenta. E aí a pessoa chega aqui e acha que pode esquadrinhar. Não pode, meu irmão. Você não chegou aqui porque você sabe a verdade. Você chegou aqui porque você precisa ouvi-la dos meus lábios. Simplesmente: não, mas eu sou crente de 40 anos. Da onde? É daqui, da geração de Jesus Cristo? Não, se não é daqui, pode sentar no banquinho e começa tudo de novo. Tudo de novo. Aqui não tem batismo. Aqui não tem Santa Ceia. E qual é o Deus maior? É o nosso ou é o dos outros? Cadê o povo que tem autoridade? Cadê o povo que faz as obras que vocês fazem? Quando que já foi distribuído alguma coisa dentro dos fóruns, dos centros do judiciário? Quando o povo já fez isso? Olha o poder que tem na vida de vocês.
E vocês não têm batismo? E vocês não têm santa ceia? Não come pão, não bebe vinho? Qual a igreja que ousa fazer o que nós fazemos? Não, mas está escrito aqui: ide por todo mundo, pregai, fazer discípulos, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo. Essa era acabou, agora é restauração. Batismo é a era da evangelização, nós já passamos desta era. Não, mas eu não vejo assim. Eu nunca vi cego enxergar nada. Faça-me o favor. Nós não somos o top do evangelho, meu irmão. Nós estamos acima do top. O que Deus fez conosco aqui é inigualável. Inigualável, indescritível. Nenhuma igreja no mundo tem tanta plenitude de Deus, nem na igreja primitiva, como nós temos aqui. Nem lá, nem lá, nem lá. Mas pastor, a sombra de Pedro curava enfermo, expulsava demônio, tá? E Pedro pregava o que eu prego? Me diz quais as palavras de Pedro contra o sistema judiciário? Me diz quais as palavras de Pedro contra os políticos? Porventura não é quanto mais as trevas se intensificam, maior é o poder de Deus dado à sua igreja? Então qual vai ser a igreja que vai conhecer o maior poder de todos os tempos? A da última hora. Aquela era a primeira. Tinha poder? Tinha poder. Curar enfermo, expulsar demônio? É moleza. Eu quero ver ter uma ideologia na tua cabeça. Por que Jesus Cristo foi crucificado? Porque curou enfermo? Expulsou demônio? Por que perseguiram Jesus? Por causa da sua ideologia, meu irmão. Quem é você? Não, eu tenho o ministério de curar enfermo e expulsar demônio. Você não é ninguém, você não é nada. Quero saber que conteúdo está dentro de você, o que é a coluna dorsal da sua vida, do seu caráter. Tem gente que vive que nem um bicho. O bicho não tem ideologia nenhuma, né? Qual é a ideologia dos bichos? Comer, beber, dormir. No dia seguinte, come, bebe, dorme, procria, come, bebe, dorme, acabou o seu ciclo de vida, morreu. Não tem ideologia nenhuma. Tem crente que é assim, que nem um bicho. Segue o curso normal de uma vida. Talvez seja pior que um bicho. Você tem alguma ideologia? Jesus Cristo veio ao mundo para quê? Pai, eu lhes dei a tua palavra, um conjunto de regras, ideologia, e o mundo... Jesus não fala assim: pai, eu os ensinei a curar enfermo, expulsar demônio, falar língua estranha, a sombra deles vai curar e o mundo vai os odiar. Não, pai, eu já lhes dei a tua palavra, o mundo já os odiou. Você tem ideologia, meu irmão? Se você não tem ideologia, vai se iludir em outro lugar. Você não faz parte do reino de Deus. Vocês têm que ter uma ideologia. Qual a sua ideologia a respeito do espiritismo? Não, o cara pode ser espírita, é problema dele, perfeitamente, mas eu quero saber qual é a tua ideologia sobre o espiritismo. Se te botar numa mesa redonda, você vai dizer isso? Não, tudo bem, o cara quer ser espírita à vontade. Não, quero saber a tua opinião, qual é a tua ideologia, o que tem dentro de você? Eu sei que o cara é espírita, é problema dele. Ele anda com demônio, é problema dele, mas você tem coragem de falar da ideologia que o cara que é do espiritismo é um endemoniado? Você tem coragem? Cadê a tua ideologia? O que você pensa do catolicismo? Não, os católicos adoram imagens, não é problema deles. Não quero saber do que é problema deles, eu quero saber do que é problema teu. Quando Jesus mandar algum sedento à tua bica, se ele tem condição de beber, o que você tem a dizer? Qual a sua ideologia? Qual os seus conceitos? Qual a sua razão de viver? Jesus disse que nós somos testemunhas dele. Eu sou testemunha para dizer, não, cada um na sua, isso é testemunhar. Testemunha não diz cada um na sua, testemunha é testemunha ocular, é isso e isso. Não, mas isso não é verdade para mim, é isso, vai ter que engolir.
Você não está aqui para proclamar verdades que o mundo acha que é verdade, mas verdades que Deus acha que é verdade. Vou te dizer uma coisa, olha o que Jesus diz aqui. Eu vou expulsar metade da igreja, acho que mais um pouco. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Vamos ver se você entendeu, ou se eu também entendi. Eu tenho muito para dizer a vocês, muita verdade, mas o entendimento de vocês não tem como suportar. Tá bom. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai complementar essa verdade. Amém? Você entendeu? Foi assim? Então Jesus Cristo... Jesus Cristo pregou o seu evangelho e encerrou a sua missão, mas nem toda a verdade ainda estava dita. Alguém quer levantar e ir embora? Quiser, aproveite. Deixa passar aí na porta, tá, irmão? Se alguém quiser ir. Jesus Cristo passou 3 anos com seus discípulos e não disse todas as verdades, porque ele disse: eu tenho muito para dizer, vocês não estão prontos para ouvir, mas quando o Espírito Santo vier... Jesus. Maranata, ora vem Espírito Santo. Jesus na Escritura não deixou todas as verdades. Tem verdade que tu vai ter que receber dentro do teu quarto. Aí vem entra um maluco na igreja e diz assim: pastor, eu queria te dar uma opinião. Vai dar opinião para o teu pai, cara, para tua mãe. Eu não sou pregador passivo de ouvir opinião. Eu fui chamado para ouvir Deus. Você foi chamado para ouvir Deus, amém, meu irmão? Para reconhecer por que canal ele está falando. E se tu tiver dúvida, tem um canal que não tem dúvida. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Ali não há dúvida, ali só tem verdade. Eu queria falar muita verdade para vocês, não posso, o entendimento de vocês não suporta. Então, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então Jesus não deixou-nos toda a verdade, ainda cabia a missão do Espírito Santo complementar essa verdade, que ele receberia do próprio Senhor Jesus para nós. No entanto, verso 13, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Outras versões dizem: ouvido de mim, e vos revelará tudo o que está por vir. Verso 14: o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Quando se fala de anunciar, está se falando de quê? Quando se fala de anunciar, está se falando de quê? Palavras. Então Jesus, na sua missão, disse: eu ainda não entreguei para vocês todas as palavras, ainda não revelei todas as coisas. Quando o Espírito Santo vier, ele vai receber do que é meu e ele vai anunciar para vocês. Quem anuncia, anuncia palavras. Ninguém anuncia um presente, ninguém anuncia uma espada, ninguém anuncia um pedaço de qualquer coisa, um objeto, algo palpável. Se anuncia palavras. No Evangelho não está tudo.
Por isso nós não servimos apenas o Deus da Bíblia, servimos o Deus que é além da Bíblia, o Deus que é além das Escrituras. Só Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Só Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como... Eu luto! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como Davi. Eu luto, eu luto, eu luto. Eu adoro também. Se o Espírito de Deus se move em mim, adoro como Davi. Se o Espírito de Deus, adoro como Davi. Adoro, adoro, adoro como Davi. Meu Deus! Adoro como Davi. Se o Espírito de Deus, eu danço. Vai lá no Espírito. Eu danço. Eu danço, eu danço, eu danço como Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como Davi. Bendito seja o Santo Espírito, enviado para nos guiar em toda a verdade. Por isso também está escrito: somente a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senta aí, irmão, senta aí, senta aí. Senta aí, porque hoje o teu Deus marcou contigo para mexer dentro do teu cérebro, para te fazer o que você precisa ser. Você ter unção, autoridade, glória e poder na tua vida. Não se limita. Olha, Deus está vendo que você saiu do teu trabalho, que você pegou ônibus, que você se desgastou. Deus está vendo que na quarta-feira não é qualquer um que tem disposição de vir a esse lugar. Deus está vendo e Ele marcou contigo o melhor para hoje. Sansão matou um exército com uma queixada de jumento. E eu te digo, nem se compara ao que Deus fará contigo, sem te dar sequer uma queixada de jumento, porque a nossa espada é manejada pela boca. E o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Tudo que o Pai tem pertence a mim. Se qualquer ser, qualquer um outro tiver que receber alguma coisa, vai ter que receber de mim. É o que Jesus está dizendo. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu estou dizendo, o Espírito vai ter que receber do que é meu e vai revelar a vocês. Então a missão de Jesus continuou.
entregando coisas ao Espírito Santo para revelar aos seus servos. Irmão, não perca essa unção. Anda com Jesus. Bota a cara no pó. Valoriza. Valoriza o pregador que tem aqui no alto desse morro. Pode valorizar. Pastor, você está se exaltando? Não, estou te mostrando a você o nível que eu me encontro. Valoriza. Estou falando para você do que Jesus tem feito na minha vida. Foi graça, foi misericórdia, foi, mas Ele fez e as obras dele são notórias. Aleluia. Aleluia. Quando o Espírito Santo vier, a respeito de quando o Espírito Santo vier, Jesus fala em Lucas 24, 49. Estou indo para o Pai, né? Ficai, algumas versões dizem na cidade, outras dizem em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou, ficai na cidade, até que a virtude do Espírito Santo venha sobre vós. Ficai na cidade. Mas espera aí, Jesus já tinha passado 3 anos com os seus discípulos e já tinha lhes entregado toda a palavra. Mas isso não foi o bastante. Precisava ainda do Espírito Santo, que viria com a virtude e o poder, e também viria com verdades complementares à verdade que Jesus já havia deixado, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu tenho que pregar rindo hoje aqui, que a glória é tanta, irmão, a graça é tanta, o entendimento é tanto, a libertação da mente é tanta, a oportunidade que Deus está dando é tanta, para você ser o que você quiser ser na mão de Deus. Quer ser uma glória? Está proposto o caminho, porque a obra é grande, irmão. Que dia é hoje? Dia 13 ou 14? 13? 13 é dia de libertação, amém, meu irmão? Então, aproveite, nada é por acaso. Inclusive, os dias das pregações aqui, eu fico impressionado. Quando alguém diz, pastor, aquela pregação assim, era no dia tal, número tal. Eu digo, caramba, nem atentei para isso. Agora eu atentei nesse momento. Hoje é dia de libertação, então. E quando alguém é liberto, só depois que você é livre é que pode realizar as obras. Enquanto estás atado, não tem como realizar. Então, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Permanece na cidade até que o poder do alto venha. Eu anunciei para vocês muitas coisas, mas vocês ainda vão precisar do Espírito Santo e daquilo que ele vai trazer. Sabe, irmão? Não só o que o Espírito Santo trouxe, mas como ele próprio, o Espírito em nós, nos capacita a falar das ideologias de Jesus. Não adianta você dizer, eu conheço toda a Bíblia, eu tenho toda decorada. Pode jogar no lixo. Você precisa do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, a palavra que vos tenho dito é Espírito e vida. É a ação do Espírito Santo forte, violenta. Porque não adianta você dizer, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se isso foram apenas palavras, não adianta de nada. Mas quando essas palavras saem juntas com o Espírito Santo, abala o planeta. Abala o planeta. Não vê o que nós fizemos? Pegamos uns versículos bíblicos, colocamos num papel, o Espírito Santo mandou fazer, né? Incendiou as palavras, quando vocês distribuíram, saiu em tudo que é mídia, foi uma loucura. Homofobia e não sei quem, não sei que lá, um monte de baboseira.
Ficaram irritados e loucos com aqueles versículos bíblicos. Ora, mas ninguém nunca teve tão louco e irritado por saber que eles estavam ali na Bíblia. Uma coisa é eles estarem na Bíblia e outra coisa é eles serem anunciados com a unção e direção do Espírito Santo. Não adianta lançar 1 milhão de flechas. Nós aqui não precisamos disso. Nós lançamos uma por uma no alvo certo. Não desperdiçamos flechas. Aqui a gente economiza tudo, até flecha. Só acerta no alvo certo. E eu me alegro. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Irmão, Jesus deu a palavra, deu o Espírito e outras coisas que vêm somente com o Espírito. Ou seja, muita gente hoje está vivendo apenas em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque não recebeu mais nada do Espírito, até mesmo porque se negaram a receber. Muita gente diz assim, mas isso não está escrito. Quantos crentes já nos afrontaram com a frase, homossexualismo é possessão demoníaca? Quantos crentes já disseram, não, mas isso não está escrito na Bíblia? Não, não está mesmo. Mas o Espírito Santo trouxe essa também. Amém, meu irmão? Ah, mas não está escrito que a prostituta de Apocalipse 17, a Babilônia, é a Igreja Católica. Então não pode dizer, eu digo e afirmo, é a Igreja Católica. Mas lá não está escrito que é a Igreja Católica, mas o Espírito Santo já disse que é. Eu não ando só no que está escrito, porque se para mim andar só no que está escrito, para que o Espírito Santo? Se já está escrito, eu estou vendo, eu tenho conhecimento, estou tomando conhecimento. Nós precisamos do Espírito Santo para ir, sabe aonde? Além da Escritura. E conhecer um Deus que vai muito além de um mero livro. Tem gente por aí que serve o Deus da Bíblia. Amém. Mas só se você conseguir ir além da Bíblia. Não, pastor, é heresia demais. Além da Bíblia? Depende. O teu Deus é além da Bíblia? É criador dos céus e da terra? Ou ele só podia dizer isso e emudeceu e não tem mais nada para dizer? Irmão, estude, caminhe, você precisa ter a sua ideologia. Mesmo que o mundo diga, é um louco, é um fanático, é um maluco. Interessa com quem o Espírito Santo vai estar. E outra coisa, não te preocupe em falar coisas que você sabe. Olha aí, ó, presta atenção, hein? Ainda bem que a porta está aberta, né? Abre mais um pouco essa porta, pode ser que alguém queira ir embora, né? Pode ser, não sei. Tem gente aqui que perdeu a oportunidade. Deixou de falar coisas gloriosas que eu proclamei em nome do Senhor aqui desse púlpito. E você teve a oportunidade de falar e não falou. Sabe por quê? Porque você não tinha base bíblica. Você deveria ter falado que o Espírito Santo ia entrar com uma unção tão violenta que até quem dissesse não está escrito, mas não dá para negar, é de Deus. E você acaba perdendo a oportunidade. Você está pensando que se tudo que Deus tem a dizer estivesse aqui nesse livro, você precisava estar sentado aí? Se Deus te mandou sentar aí, é porque o que Ele tem a dizer não está tudo aqui, porque senão Ele mandava você ler esse livro lá na tua casa. Se Ele te botou aí, é porque Ele tem coisa a falar que não está aqui. Será que é difícil entender isso? Então, meu irmão, presta atenção, tem coisas que eu digo daqui, que você vai dizer assim, não está escrito, e daí que não está escrito aqui dentro de mim, nas tábuas do meu coração, está escrito no coração do Espírito Santo que trouxe direto de Jesus Cristo para a sua igreja.
que você nunca mais esqueça, meu irmão, essa pregação de hoje. Porque se você esquecer, já era você, a sua caminhada acabou, porque daqui para frente é falar coisas que os sábios ficam loucos e os doutores fiquem em parafuso. Lembra da música? A igreja subiu e não desapareceu, é que os sábios da terra não sabem, não entendem que soberano é Deus. Olha a loucura, um dia eu volto para ir, para reinar com o Senhor, em 1000 anos de paz tu serás meu aluno e jamais professor. Imagina, meu irmão, é loucura. Depende. O que é loucura para o mundo é o que para Deus. Como que Paulo escreve? A mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus não cabe dentro de um livro. O Espírito Santo não cabe dentro de um livro. A sabedoria de Deus não cabe dentro de um livro. Um Deus que opera além do que pedimos ou pensamos tem que operar além desse livro, porque se ele operasse só no que eu penso, o que está aqui é tudo que eu penso, é tudo que eu tomo conhecimento. Se eu leio, eu já pensei, mas se ele opera além do que eu penso, é algo que eu não li em lugar nenhum. Não li em lugar nenhum. Você tem comunhão com o Espírito Santo? Tem guardado o nome de Jesus? Vontade de parar eu não estou. Não tem como. Como é que você pode parar se eu estou sentindo o anjo me abraçar aqui? Estou sentindo. Não dá para parar. Quanto mais fala, mais sente, então mais a gente quer falar, porque é muita glória. É muita glória. Ah, meu Deus. Aleluia. Fala-se das arenas, fala-se dos coliseus, fala-se das feras, da fé dos nossos irmãos, e as pessoas vão vivendo uma história do passado como um memorial. Irmão, torne essas histórias vivas para você, sabe? Quando disserem assim, poxa, os nossos irmãos do passado, que foram devorados pelas feras, você diz assim, passado? Ah, foi ontem, não foi? Você já está considerando passado? Ou seja, a coisa tem que estar viva para você. Porque eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. É o mesmo caminho que nós vamos trilhar. Eles só abriram a porta, agora a gente vai atrás. Quem dera fosse hoje. Quem dera aparecesse logo um maluco ali e metralhasse. E antes do nosso corpo cair no chão, Jesus já estava dizendo assim, vinde bendito de meu Pai. É assim que você considera? É essa a sua fé? É essa a sua esperança? Você pode dizer, Maranata, vem agora, Jesus. Jesus, quem dera eu encontrasse com o Senhor. Acabou o culto, que eu não chegasse em casa, que no meio do caminho eu fosse para a glória. Não importa como, esquartejado, navalhado, morto, com tiro, seja lá como for, mas eu vou para a glória. Mas tem gente que não consegue essa mentalidade de ser libertar da terra. Então, irmão, a questão é a sua ideologia, é o que está dentro de você que vai fazer você ter mais de Deus, aquilo que você sustenta, os conceitos reais de Deus, sabe? Não é você sendo amiguinho de todo mundo. Jesus não foi amigo de todo mundo. E olha, todo mundo queria ser amigo de Jesus, hein? Mas ele não foi amigo de todo mundo. Mestre, o Senhor falando essas coisas, o Senhor nos ofende. Mas também sois uma raça de víboras. Mas, mestre, o Senhor falando... Não, eu não estou querendo ofender vocês, não. Desculpa aí, tá? Desculpa aí. Vocês também são hipócritas, vocês são uma raça de víboras.
Vocês ensinam a mentira lá nas sinagogas. Vocês são falsos. Sai da minha frente, raça de víboras. Ele, não, Jesus não faz isso não. Não, Jesus não. Peraí, pastor, está exagerando. Jesus é um cara muito passivo, muito bom, mas equilibrado, tão equilibrado quanto Gandhi. Jesus era um cara pacifista. Você lembra quando Jesus falou assim? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado. Também, imagina Jesus dizendo assim, oh, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, meus amados? Imagina Jesus dizendo ali aquele Mateus 23, né? Escribas e fariseus, oh, meus hipócritazinhos, vem cá. Vocês percorrem a terra e o mar e fazem um discípulo, mas depois transformam ele 2 vezes mais filho do inferno. Não fala, não, vem cá. Eu amo tanto vocês. Eu queria estar lá para ver o semblante de Jesus dizendo, raça de víboras. Eu queria sentir a ira de Jesus fervendo, o sangue fervendo na veia de Jesus. Eu queria sentir aquilo. Hipócritas, percorre a terra e o mar, faz discípulo, transforma em 2 vezes mais filho do inferno, pior do que vocês. Não, pior do que vocês, né? Sabe como é, né? Mas tudo bem, né? Faça-me o favor, meu irmão. Deus te deu vários sentimentos e um deles se chama ira e raiva. Se Ele te deu, é para ser usado na hora certa. Quem achar que você não é discípulo, problema de cada um. Você tem que saber o que o Espírito Santo tem dito a teu respeito. Porque muitos martelos podem bater, mas só um tem valor, que é o do Todo-Poderoso. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Pastor, no momento em que o Senhor começou a trazer um cântico no meio da pregação, de forma muito rápida, desceu um manto de linho finíssimo sobre a igreja, de modo que eu via toda a igreja coberta por esse manto. E exatamente nessa hora, o Espírito Santo operou libertação sobre a mente das pessoas, de modo que eu via cérebros sendo abertos. E o Senhor manda dizer nessa noite, assim diz o Senhor, eu operei a minha libertação no meu povo, diz o Senhor, porque acrescentarei verdade sobre verdade, diz o Senhor. Aleluia. Olha, diz o Senhor nesta noite, o que eu vou acrescentar neste lugar, vocês levarão diante das autoridades, diz o Senhor, para que eles saibam que eu não estou morto, e vos perseguirão, e vos assassinarão por causa do meu nome, diz o Senhor. Nesta noite, diz o Senhor à igreja. Aleluia. O Alexandre, o Marcos, volta aí. A paz, irmãos. Tamanha a glória de Deus neste lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Mestre, quando o Senhor começou a oração, eu vi alguns anjos aqui na frente, eles tinham os rodos na mão. Na frente desses rodos, tinha como se fossem umas espumas brancas, como de sabão. E eles começaram a limpar a igreja, a lavar a igreja. Quando 70% da igreja foi limpa, eu vi um outro anjo vindo com um rolo, e ele pintava a igreja, e renovava a igreja. Depois que ele renovou a igreja, eu vi uma árvore,
nascer aqui na frente, muito frondosa. E eu vi que dessa árvore começava a brotar frutos. Saíam umas folhas e saíram uns frutos, como se fossem laranjas. E ali essa visão cessava. Amém. Irmão Marcelo, Deus me mostrava a você, irmão, como se estivesse num sítio. E eu via que nesse sítio tinha uns matos verdes muito alto. E eu vi o irmão com os cabelos brancos, com a barba branca. Tinha uma casa, e essa casa era uma casa de barro, dessas muito antigas. E eu via que as paredes dessa casa estavam rachadas. E eu vi o irmão sentado do lado de fora. E o irmão tinha um prato na mão de comida, e nesse prato tinha farinha e feijão. E eu via que o irmão comia num prato de metal. E ali a visão cessava. Amém. Durante o terceiro louvor, mestre, eu via 3 carruagens se dirigirem à África. E quando elas se dirigiam à África, eu vi que elas pegavam os irmãos subiam naquela carruagem, inclusive crianças. E essas carruagens, na frente, tinham cavalos brancos, e esses cavalos tinham os olhos como chama de fogo. E essa carruagem, ela vinha em direção ao ministério. Só que no caminho dos irmãos, eu via que tinham muitos obstáculos no céu, muitos demônios tentando impedir. Eu cheguei a ver um lugar como um abismo, parecia uma cachoeira, mas era uma fumaça cinza, um abismo muito grande. E eu via que a criança que estava na carruagem, ela se agarrava na mãe, mas eles continuavam, porque um anjo que dirigia essas 3 carruagens. E eu via que eles chegaram aqui desse lado esquerdo e desceram dessa carruagem. Eu vi que um anjo deu a mão a uma irmã, se não me engano é Marina ou Mariana. Eu vi que o anjo deu a mão a ela aqui, ela desceu e os irmãos sentaram no nosso meio. Louvado seja Deus. Ainda nos louvores, eu vi um anjo de bronze. Esse anjo, ele andava pela igreja e ele encostava a mão na cabeça de alguns irmãos e os irmãos se tornavam como ele. Os irmãos se tornavam em bronze, mestre. Louvado seja Deus. Irmão André, eu vi o irmão lá fora e eu vi como se fosse um pano preto, irmão, vindo em direção a você e querendo ficar do seu lado direito. Não chegava a encostar no irmão, mas isso não foi aqui dentro, isso foi lá fora. E também a visão cessava. Durante o louvor do Júnior, eu vi, irmão Davis, um anjo lhe entregar um caixão branco. E nesse caixão estava escrito Bíblia sim, Constituição não, e tinha um CD em cima. Então essa visão cessava. Quando a irmã Diana começou a louvar, eu vi o irmão ser levado daqui, irmão. Eu vi como o seu espírito saiu de ti. Eu vi quando você subia, quando você chegou no céu, eu vi que daqui para cima de você se tornou alvo como a neve. Eu vi que o seu rosto brilhava muito. Mas essa parte de baixo não entrava, somente a parte da sua cabeça e do pescoço. Louvado seja Deus. Quando o Senhor disse, mestre, eles vão ter que me ouvir, eu vi um espírito tirar o Senhor daqui, elevar o Senhor sobre algumas igrejas. E eu vi que lá havia pessoas orando. E o teto das igrejas se abriam para aquelas pessoas enxergarem o Senhor. Umas, quando viam, muito poucas até choravam, outras pegavam pedra e tacavam pedra de baixo para cima. E ali a visão cessava. Deus me deu uma visão também, mestre, onde eu vi no céu 2034. E quando eu olhava para baixo, eu via que tinha muita ruína na terra, e nessas ruínas eu vi muitas cruzes dessas, mas de cabeça para baixo.
e ali também a visão cessava. Amém. No momento da palavra, ali naquele mover, algo absurdo ali, naquele discernimento da palavra que o Espírito Santo agiu, eu vi o Senhor receber um livro de ouro, e esse livro, o anjo colocava de frente do Senhor, o Senhor desfolhava, e saía uma luz muito intensa daquele livro. E quando o Senhor começou a louvar, aquele louvor de Davi, eu vi vários anjos aqui na frente, começaram a dançar, sabe? Mas eles estavam enfileirados um atrás do outro, e todos eles tinham rolos de pergaminho na mão. E eles entregaram esses pergaminhos para o Senhor. Amém. Davi também, mestre, o Senhor recebeu um colar, só que nesse colar ele tinha pérola, diamante, cristais, safira, tudo quanto é pedra preciosa tinha nesse colar e era colocado no Senhor. Eu vi que as mulheres da igreja receberam um colar de pérola durante também a ministração da palavra. Ainda naquele mover, eu vi um manto, ele se estender de uma ponta a outra, e eu vi quando os anjos bateram aquele manto se tornou como um manto de fogo, e esse fogo se estendeu por toda a igreja, e ficou em cima de todos os irmãos. Amém. Até aqui, mestre. No início do culto, eu vi um anjo, ele desceu nesse lugar aqui, ó, e ele tinha um cesto na mão, e esse cesto estava vazio, e ele andava e retirava pães da mão de alguns. Ele tirava esses pães que estavam já na mão de alguns e colocava novamente dentro desses cestos. Eu vi uma espada, ela desceu daqui, ó, cortava aqui esse meio, uma espada muito grande. Eu vi uma lança muito real, eu vi essa visão muito real, como se estivesse acontecendo, e ela caiu atrás do irmão Altair. Quando o Júnior estava aqui louvando, eu vi um grande olho, também muito real, aqui atrás dele. Assim te diz o Senhor, Júnior: meus olhos estão em ti. Amém. Eu vi uma mulher entrando aqui, ó, e ela andava aqui no meio, e essa mulher, ela estava com veste de europeia, como veste alemã, e ela andava aqui no meio, no horário do comentário, ela vinha aqui e ficava ouvindo o Senhor. Tive uma visão onde eu vi muitas paredes vindo e se encontrando nesse lugar, muitas paredes, como se vários momentos da história se encontrassem nesse lugar, e eles batiam e se fixavam aqui nesse lugar. Foi muito real e muito forte essa visão, porque eu vi aquelas paredes vindo e eu até me assustei. Então veio uma agulha aqui, sem auxílios de mão, uma agulha muito grande, e começou a costurar aquilo aqui, como se vários momentos da história viesse e tivesse continuidade aqui. E essa agulha, ela diminuiu, ficou bem pequena e veio para a mão do Senhor. E o Senhor pregava todo momento com aquela agulha na mão. Eu vi um grande livro, esse livro ficava aqui atrás do Senhor, e quando o Senhor começou, da metade para frente da pregação, esse livro se fechava. Então eu vi um outro livro menor, e esse era a Bíblia, e ele folhava muito rápido aqui, e ele adentrou dentro do Senhor, e esse livro virou um só com o Senhor, e eu conseguia ver ele se folhando dentro do Senhor numa velocidade absurda. No momento que desceu aquela unção, eu vi
lá atrás, como se tivesse umas grades, quando botam assim que as pessoas passam, e essas grades foram abertas por anjos, e os anjos começaram a andar aqui no meio. Esses anjos eram muito brancos, mas muito brancos, até o rosto deles era branco. Não dava para saber as vestes deles, porque eles eram totalmente brancos, esses anjos. E nesse momento, quando estávamos louvando, eles andavam aqui no meio, eles abriam assim aquele negócio assim no chão, como se fosse uma grade, eles abriam e começavam a andar aqui no meio. Quando o irmão Altair estava louvando, eu vi surgir daquele canto de lá um grande homem. Esse homem era grande, ele tinha quase uns 2 metros. E ele tinha uma coroa de ouro na cabeça dele. E ele tinha uma espada na mão, a espada dele era muito luminosa, era uma luz assim, a espada dele era como se fosse uma luz. E a face dele era a face de leão, ele tinha uma face de leão. E ele andava aqui pelo meio, e ele ia em alguns e cortava correntes. Ele parava em alguns e cortava correntes. Tinha correntes tão fortes que as correntes eram presas aqui, inclusive nos pés, como se a pessoa não conseguisse andar com aquilo ali. E esse grande ser, ele vinha e cortava essas correntes. Amém. Amém. Mais alguma? Alexandre? Não? Amém. Vamos ficar de pé então. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E como? Amém? Aproveite a sua libertação. Hoje foi um dia muito incrível. Foi um dia muito incrível. Um dia tremendo. Foi um dia inigualável. Mas você pode olhar para o dia de hoje como apenas uma semente que Deus quer transformar dessa semente na sua vida uma grande árvore. Bendito Deus, excelso, glorioso Pai. Obrigado, meu Deus, por tamanhas compaixões e misericórdias. Reconhecemos que estamos de pé, bem de pé, e reconhecemos que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Reconhecemos que tudo que temos e tudo que somos é aquilo que o Senhor tem feito de nós. As compaixões e misericórdias. Dá-nos graça, liberta-nos, capacita-nos, para que finalmente a conclusão de tudo seja que seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como no céu, em nome do Senhor Jesus. Assim despede-nos, Deus, pois nós somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia!